Tem informação vindo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump determinou o cancelamento de vistos para brasileiros e cidadãos de outros 74 países. Essa medida, daqui a pouco a gente vai trazer aqui com o nosso Eliseu Caetano quando que ela passa a valer. Nossos amigos nos avisem aí quando ele estiver disponível. A questão é que, por enquanto, né, Alangani, não se atinge o visto para turismo. Mas os Estados Unidos estão focando muito na questão de imigrantes destes vários países, entre eles o Brasil, que utilizariam a estrutura norte-americana para permanecer naquele país. Exatamente, Evandro, né? Muita gente acreditou que seria de turismo ou de negócios, não se aplica. Agora, isso é uma promessa de campanha de Donald Trump, né? Visando combater a imigração ilegal ou mesmo a migração legal, mas muita gente utilizava dessa migração legal para conseguir benefícios nos Estados Unidos, Social Security, sem morar lá. Então isso vai ao encontro, a promessa de campanha é algo que agrada bastante a base dele e não deve trazer maiores problemas politicamente internos para ele. Vamos entender mais detalhes com o nosso Eliseu Caetano. E Eliseu, a partir... Opa! Eita, você não estava aparecendo ainda, viu, meu amigo? É que ele estava com o microfone jogado no chão. E aí, na hora que eu fui chamá-lo, ele quis se abaixar e pegar o microfone. Mas ele fez isso numa velocidade recorde, que não apareceu, infelizmente, porque a câmera não estava mostrando totalmente o nosso telão. Mas como a gente é boca de sacola aqui no 3 em 1, a gente conta os fatos dos bastidores também e expõe os coleguinhas. E aí, seu Eliseu Caetano, quando que isso passaria a valer, meu amigo? Bem-vindo. Aqui o pai é rápido, não tem essa de ser pego de surpresa, não. Tá chovendo lá fora, seu Evandro, e por isso eu tô fazendo a nossa entrada ao vivo aqui na segurança do nosso estúdio da Jovem Pan no sul da Flórida, viu? Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e para todo mundo que acompanha o queridinho das tardes da TV brasileira. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos e eu já vou respondendo a sua pergunta. 21 de janeiro. Agora, muita atenção, porque os detalhes dessa decisão ainda não foram publicados oficialmente nem pelo Departamento de Estado, tampouco pela Casa Branca. A Casa Branca apenas confirmou a matéria da Fox News. Vou começar pelo início, Cine. A questão foi o seguinte, na manhã de hoje a Fox News divulgou uma matéria dando conta de que 75 países do mundo teriam aí a suspensão do processamento de vistos por parte dos Estados Unidos. E aí houve um corre-corre. Todo mundo queria saber que 75 países eram esses. Nós, do jornalismo da Jovem Pan, conseguimos encontrar um documento de 16 de dezembro do ano passado, dando conta de que ali, naquele momento, Donald Trump utilizava de uma ordem executiva para poder tomar essa decisão. Portanto, lá atrás ele já havia pavimentado esse caminho decidido hoje. Aliás, lá atrás, em dezembro, ele colocou 19 países nesse bojo e hoje colocou mais alguns, aumentando de 19 países para 75 países do mundo que nesse momento terão vistos para os Estados Unidos congelados. Então tem muita gente dizendo, olha, o visto B1, B2 de turismo e de negócios não foi atingido ou não foram atingidos. Calma, nós não temos essa confirmação ainda. Também tem muita gente dizendo, não, são só vistos que estão sendo processados para dar entrada, por exemplo, no Green Card, ou quem já tem Green Card, dando entrada na cidadania, somente esses foram congelados. Também não sabemos ainda, os detalhes são desconhecidos, mas há uma expectativa de que Donald Trump fale sobre eles daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde. Ele tem, agora, né, 2 horas, são 2h05, nesse momento já está rolando, provavelmente, se não estiver atrasada, uma cerimônia lá na Casa Branca, na capital americana, Washington, D.C. Donald Trump, no Salão Oval, vai assinar alguns documentos. Não se sabe se a imprensa vai estar presente e se vai ter a oportunidade de fazer perguntas, mas há uma expectativa por parte da imprensa global de que ele fale sobre isso, porque está todo mundo querendo saber que países são esses. De qualquer forma, a matéria da Fox News cita o Brasil, viu? E essa matéria foi feita um compartilhamento dela, um compartilhamento dessa matéria da Fox News nas redes sociais do Donald Trump, da Casa Branca, da secretária de imprensa e porta-voz do governo Trump, Karoline Leavitt, ou seja, dando a entender de que todo o conteúdo dessa matéria é verdadeiro. Se for verdadeiro, o Brasil de fato está incluído. Então a gente precisa
confirmar a presença do Brasil nessa lista e confirmar, bom, que vistos são esses, que emissão de vistos são esses, né? São vistos de turistas? Se for para turismo, impacta, por exemplo, a Copa do Mundo que vai acontecer esse ano aqui. Se for só para quem está querendo tirar o green card, aí é uma outra história. O que a gente sabe, Cine, é que Donald Trump tem feito uma luta contra pessoas que vêm de outros países viver aqui, mas aí não pagam os impostos, se tornam sobrecargos públicos, encargos públicos, né? Como, por exemplo, aí no Brasil, aqui também tem uma espécie de Bolsa Família, né? Ajuda a moradia, ajuda plano de saúde, ajuda a alimentação, e ele não quer isso. Inclusive, é um problema com as pessoas acima do peso, Cine, sabia disso? Ele está tentando impedir que pessoas acima do peso venham para cá, porque ele fala, não, o pessoal vai vir aqui e vai pedir ajuda no departamento de saúde para fazer tratamento e tal, vai ser um peso para a gente. E aí, indo de encontro com o que o Gani falou, ele quer tirar isso aí da frente dele e falar com a plataforma dele. Agora, para encerrar, se o Brasil de fato estiver nessa lista, o que é o que tudo indica, ele vai estar ao lado de Somália, Nigéria, Egito, Rússia, lá no Oriente Médio, Irã e Afeganistão, Iêmen, Iraque e Tailândia. Olha a lista que o Brasil está inserido, sim. Exatamente. Sem mais, volto com você. Exatamente, Lísio Caetano, nós vamos discutir inclusive essas possibilidades aqui no nosso estúdio. Só para aproveitar que você está participando conosco, os rumores de uma intervenção militar ou até mesmo de uma operação militar lá no Irã, inclusive, aumentaram, hein, Eliseu? Exatamente, sim, as redes de TV aqui nos Estados Unidos já começam nessa tarde de quarta-feira a noticiar que Donald Trump já teria feito a sua decisão com relação ao Irã. Existiam várias possibilidades na mesa desde a semana passada, né? Sanções diplomáticas, sanções financeiras, econômicas e até um ataque ao Irã. E ao que tudo indica, segundo as redes de TV daqui dos Estados Unidos, veículos grandes, importantes, ele teria optado por um possível ataque aéreo. A grande questão, Cine, seria agora quando? Ou seja, com relação ao Irã, essas manifestações que acontecem no Irã, que acontecem ainda agora, viu, Cine? Enquanto nós estamos aqui ao vivo, não parou não, tem várias manifestações por lá, em diversas cidades, há pelo menos 12 mil mortos, de acordo com informações de agências independentes de notícias. Donald Trump teria já se decidido. Se ele for realizar algo contra o Irã, vai ser um ataque aéreo e principalmente para tentar desestabilizar a área militar do país, ou seja, com alvos muito bem estabelecidos, bases aéreas, organizações militares, prédios militares e, claro, residências de funcionários do alto escalão do regime do Ayatollah Ali Khamenei. Bom, o Irã não esperou sequer essa informação vazar e já se posicionou, Cine. Disse que se os Estados Unidos atacarem o Irã, que o Irã está pronto para ir à guerra com os Estados Unidos. Bom, uma elevação muito alta, muito grande nas últimas horas, nas tensões envolvendo os dois países. E claro, a gente vai seguir daqui dos Estados Unidos, eu, Luca Bassani da Europa, acompanhando tudo e a gente volta ao longo da programação. É com você. Obrigado, Lísio Caetano, um abraço para você. Vamos discutir primeiro então a situação relacionada aos vistos, e essas decisões. Nós já começamos aqui, eu quero ouvir também a opinião do nosso Fábio Piperno de Acácio Miranda. Piperno, nessa divulgação que saiu em primeira mão na Fox News, que é um canal que tem bastante abertura com Donald Trump, costuma trazer bastante informações de bastidores, etc., ter acesso a esses detalhes, eles mencionam também essa preocupação do presidente norte-americano com a entrada não só de brasileiros, como de cidadãos de outros países que sejam obesos ou idosos e que utilizariam do sistema norte-americano para tratar a saúde, o que elevaria os custos para os Estados Unidos de imigrantes que só teriam ou só iriam para lá para utilizar esse sistema. Como é que você avalia essa decisão e ela te surpreende em se tratando de algo que já era bastante mencionado por Donald Trump na campanha eleitoral? Não, Evandro, surpresa zero. Ele na campanha eleitoral falou que iria fazer isso. Eu posso ter as mais profundas diferenças em relação a isso e tenho realmente. Mas ele, de fato, ele anunciou que faria isso. Quanto a essa possibilidade de pessoas, essa possibilidade de absolutamente discriminatória aí contra pessoas idosas e obesas e tal, imaginar que elas sairiam, por exemplo, de um país como o Brasil, para se tratarem lá nos Estados Unidos, isso não é verdade. Até porque
principalmente para quem é pobre, enfim, o cidadão pobre que dependa de algum tratamento de saúde... Conseguiria muito mais aqui do que lá. Muito mais aqui do que Nova York, ora bolas. Quer dizer, Nova York não ia ter rede pública para fazer esse atendimento. Aqui no Brasil, por mais que as pessoas tenham que encarar filas, um sistema sobrecarregado e tal, mas o SUS, afinal de contas, ele oferece quase 500 milhões de consultas por ano. É o maior volume de qualquer serviço de saúde do mundo. E veja, não, tem muita gente que não consegue ser atendido, principalmente em regiões mais remotas e tal, mas, de qualquer forma, a maior parte da população tem acesso a esse atendimento. No caso de pessoas idosas, eu fico imaginando qual a vantagem que um idoso pobre teria em buscar, por exemplo, uma metrópole americana ou permanecer aqui no Brasil, quando mal ou bem ele acaba recebendo algum tipo de assistência do Estado. Então, eu confesso para você que tem quase tudo de demagogia nisso aí. Agora, o Acácio Miranda, o Eliseu Caetano trouxe um detalhe importante, que é um ano de Copa e de um país que vai sediar a Copa. Há uma preocupação com a possibilidade de, em algum momento, se atingir o visto turístico, o que, por enquanto, não acontece, mas o quanto isso traz de imprevisibilidade, de insegurança no momento em que se tem um evento tão grandioso e que tudo que não precisa é justamente insegurança e imprevisibilidade. Previsibilidade e estabilidade não são necessariamente as palavras preferidas de Donald Trump. As ações dele e eventuais omissões ao longo deste último ano mostram exatamente isso. E ele, como o Piperno bem disse, prometeu que faria isso durante a campanha. Um combate efetivo e contundente à imigração ilegal. Agora, o turismo e a imigração ilegal não necessariamente condizem. Nós sabemos que há milhares de brasileiros que vão anualmente para os Estados Unidos para passearem, para conhecerem os Estados Unidos, para conviverem, mesmo que momentaneamente, a cultura norte-americana, que não vão usufruir de nada da saúde e de outros benefícios, entre aspas, que disponham os norte-americanos. Então, neste momento, acho que é mais uma narrativa do que qualquer outra coisa. Até porque, se nós lembrarmos do caso do Brasil, quando há uma Copa do Mundo, quando um país adere contratualmente a ser sede de uma Copa do Mundo, ele assume uma série de obrigações e essa facilitação ao turismo faz parte destas obrigações. Então não acho que vá afetar a Copa do Mundo. Mas eu disse no começo e direi no final, Donald Trump não preza pela lógica, não preza pela previsibilidade, portanto, pode ser que ele dê um cavalo de pau e torne a Copa do Mundo um grande caos. O que ele ganharia com isso, não sei. Afinal, a seleção norte-americana não figura entre as favoritas. Exatamente, o Acácio Miranda. Agora, eu quero trazer um pouquinho do debate, só para a gente arrematar aqui, da possibilidade de uma escalada de tensão dos Estados Unidos com o Irã, com uma operação militar de fato naquele território. Alan Gani, o que isso significa diante do que acompanhamos na situação recente da Venezuela e o quanto isso pode trazer ainda, digamos, uma situação mais complexa no Oriente Médio, mais precisamente no Irã, com os Estados Unidos tentando derrubar na prática o regime teocrático? Olha só, Evandro, se ocorrer uma operação militar, provavelmente será um ataque aéreo, algo similar que ocorreu na Venezuela. Não será boots on the ground, porque isso demora tempo. O Irã é um país complexo, precisa de uma grande movimentação. Agora, de qualquer maneira, se ocorrer este ataque aéreo, isso vai trazer uma grande instabilidade na região, no Oriente Médio, acaba sendo um barril de pólvora e as consequências são absolutamente imprevisíveis. Atacar é fácil, difícil é o dia seguinte do ataque. Não necessariamente atacar garante uma mudança de regime. Vide a Venezuela. Maduro foi capturado, mas o regime ainda não mudou. Fala, Piperno.
Olha, um ataque ao Irã seria algo quase que rotineiro nessas relações entre Estados Unidos e Irã, infelizmente. Eu sempre lembro aqui o que aconteceu lá nos anos 50 com a deposição do primeiro-ministro Mossadegh, que tinha acabado de nacionalizar a indústria petrolífera. Em 1980, um ato ainda mais grave, porque os Estados Unidos e o Ocidente bancaram e estimularam a invasão do Iraque ao Irã, o que determinou uma guerra fratricida que se estendeu por 8 anos, empobrecendo os dois países, lembrando que eram duas economias pujantes naquela região, e os dois perderam demais, não se recuperaram até hoje. E agora, de novo, mais uma guerra por petróleo. Para basicamente isso. Agora, certamente, como disse o Alan, seria uma guerra feita por meio de bombardeios aéreos. Os Estados Unidos não iriam por terra. É possível repetir o que foi feito no meio do ano passado, quando bombardearam Teherã e também plantas de indústria, urânio. Enfim, de urânio, indústria nuclear. Mas isso também não garante a deposição do regime. É uma ditadura teocrática, a gente já falou sobre isso, mas é um problema, sobretudo, dos iranianos. Quem tem que derrubar essa ditadura é o Irã. Nenhum país ocidental tem procuração para, de novo, repetir o que fizeram em 53, em 80, para ir lá, de novo, instaurar uma guerra no país. Você concorda, Cássio Miranda? Eu concordo por conta da falta de objetividade. E quando eu digo falta de objetividade, eu acho importante a gente comparar o Irã com a Venezuela. A Venezuela, para além do fato de ser uma ditadura, mas é um país que historicamente viveu com a democracia. O povo conhece o que é um regime democrático e é mais fácil reinstalar um regime democrático. Quando nós falamos dos erros e dos fracassos dos norte-americanos no Oriente Médio, a questão que diversos dos países do Oriente Médio nunca conviveram efetivamente e de fato com uma democracia. Então, as ações norte-americanas pontuais tiram determinado regime do poder, mas não há, por parte da população, aquela cultura democrática. Então, não são formadas novas lideranças, por vezes ou retornam ao regime anterior, ou o poder é jogado no colo de pessoas piores que as anteriores, vide Afeganistão, vide a Síria, o que tem acontecido nesses lugares. Então, para além do ataque, que eu acho que é iminente diante da lógica torta de Donald Trump, há necessidade de pensarem no dia subsequente. E se não pensarem no dia subsequente, será uma pacificação temporária no Irã, porque daqui a alguns meses nós teremos o retorno ou dessa teocracia ou a ascensão de outros tipos de ditadores.